Deus ele habita no meio dos louvores, e Deus já tem falado, Deus já tem realmente nos mostrado realmente a glória que o Senhor tem para nos revelar. E eu gostaria realmente de estar meditando na palavra do Senhor com os irmãos essa noite. Eu agradeço a oportunidade para o pastor Márcio, a pastora Gorete, o pastor Jurandir, a pastora Fátima, todos os pastores da igreja. Realmente é uma honra para realmente nós estarmos meditando na palavra do Senhor. E nesse culto que nós estamos meditando sobre a segunda vinda do Senhor, eu gostaria de estar meditando em Apocalipse 22, 13. Se os irmãos puderem se colocar em pé, nós estamos meditando a palavra também. Meu Deus. Nós vamos ler o versículo 13. A palavra do Senhor nos diz: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Vamos todos ler novamente o versículo 13? Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, e o último e o derradeiro. Amém? Os irmãos podem sentar glorificando e exaltando o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Nós estamos nesse culto realmente meditando num evento que a Bíblia nos ensina, que é o evento da vinda do Senhor, a segunda vinda do Senhor. Mas realmente para nós entendermos realmente a gloriosa vinda do Senhor, a segunda vinda do Senhor, nós temos que entender realmente o propósito que Deus tem em nossas vidas. O propósito que Deus realmente tem através dos tempos que Ele tem preparado para a igreja, que Ele tem preparado para nossas vidas. Então, nessa noite eu gostaria de começar meditando, realmente, no começo, a gente vai fazer como se fosse uma ordem cronológica, né? Caminhando através da Bíblia e meditando nesses versículos, e até realmente chegar nessa promessa que o Senhor tem em nossas vidas. Então, quando nós olhamos realmente para o mundo físico, para o mundo material, para toda a criação que Deus fez, seja a terra, seja o universo, nós vemos a grandiosidade que Deus tem realmente na sua obra, né? Até a ciência, até hoje, mesmo realmente com todo o investimento que eles fazem hoje, nós podemos ver que eles ainda não conseguiram descobrir os segredos da criação que o Senhor fez. E nós podemos ver que se eles contarem o tempo que o universo existe, eles fazem cálculos, fazem muitas vezes pesquisas para entenderem realmente o universo em si. E eles chegam realmente em conclusões que vão muito além da nossa realidade, vão muito além dos nossos pensamentos. Quando nós olhamos tudo isso, nós já ficamos maravilhados, já ficamos muitas vezes pensando, olha quão grande realmente é a obra do Senhor na sua criação. Mas quando a palavra nos ensina, em João 1:1, que a palavra nos diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, antes mesmo da criação, antes mesmo de todo esse universo que existe, da terra, e de tudo que Deus criou, nós podemos ver que Jesus ele já existia. Nós podemos ver a grandiosidade que realmente Jesus tem, porque Ele é antes da criação, antes mesmo desse universo que nós podemos contemplar. Então, acima de toda a glória do céu, da terra, acima de todos os seres que nós temos aqui, seja o ser humano, seja os animais, Deus ele já existia mesmo antes da criação. Porque nós podemos ver também em Colossenses, no capítulo 1, de 16 a 18, que nos fala: porque nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, seja potestade, tudo foi criado por Ele. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Então a palavra nos ensina que além de Ele de ser antes da criação, e além de Ele ter feito a criação, tudo subsiste por Ele. Então todas as coisas permanecem pelo poder de Deus. O mundo realmente ele não é destruído, a vida não é destruída na terra, porque todas as coisas subsistem por Ele. Então nós podemos ver a grandiosidade em Cristo, que Ele existia antes, Ele fez a criação, e tudo que existe hoje, sejam os domínios, as potestades que nem a Bíblia fala aqui nesse versículo, as coisas visíveis que nós podemos ver com nossos olhos, e as invisíveis também, que as criações são os anjos, tudo foi criado por Ele e para Ele. E toda a honra e toda a glória pertence ao Senhor. Então nós podemos ver que a soberania de Deus ela vai muito além do que nós podemos compreender. Nossa limitação, realmente nosso conhecimento, ele é muito limitado.
toda a glória e toda a honra pertence ao Senhor. Mas quando podemos ver que realmente Deus, Ele tem realmente controlado toda essa situação desde o começo, nós podemos imaginar realmente quão grande é o nosso Senhor. Ele vai muito além do que podemos muitas vezes até imaginar. A palavra nos ensina, em Gênesis 3,15, como consequência da desobediência de Adão e Eva, o pecado em todo o mundo. Mas Deus, Ele não deixou a vida nessa terra a simplesmente falar assim, deixa do jeito que está e nada vai ser feito. Ele já tinha um plano em Gênesis 3,15. Conforme nós podemos ver, nos diz assim, e porém inimizade entre ti e a mulher, e a tua semente te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, quando Deus criou, a palavra nos ensina, que Deus criou tudo perfeito, Deus criou tudo sem o pecado e sem as consequências do pecado. Mas quando o homem pecou e caiu, Deus, ele já tinha um plano de salvação. E ali já em Gênesis 3,15, Deus já estava falando, realmente que ele teria um plano para realmente criar a salvação para o ser humano. E quando nós vemos realmente que Deus, ele já começou a traçar um plano, ele precisou realmente trazer esse plano através da história, Então, conforme nós podemos ler, em Deuteronômio 14:2, Deus começou a levantar uma nação, Deus começou a levantar um povo. E realmente através desse povo viria a salvação. Deus já tinha um propósito, já lá no Jardim do Éden, Deus já tinha um propósito. Mas Deus começou realmente a preparar um caminho para uma nação. E essa nação viria o Salvador. Quando nós vemos em Deuteronômio 14:2, que nos diz assim, porque és povo santo ao Senhor teu Deus, e o Senhor teu Deus te escolheu, de todos os povos que há sobre a face da terra, para lhe seres próprio povo. Então existia, no coração de Deus, existia uma nação que iria guardar, realmente uma linhagem genealógica que viria o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma nação que seria testemunha e base missionária para todas as nações. E foi através de Israel que Cristo ele se manifestou em carne. Então, se a gente para refletir, o Deus que ele é todo-poderoso, ele faz parte da Trindade, ele cria antes de todas as coisas, antes da criação, antes do tempo que nós podemos ver quão grande é realmente a criação do Senhor, ele se fez carne por nós. Ele veio e morreu por nós, por nossos pecados. Então, Deus a própria palavra nos diz que Ele é soberano. Quando a gente diz que Deus é soberano, Ele tem conhecimento de todas as coisas, mesmo antes delas acontecerem. Então, Deus, Ele sabendo que o homem ia cair, Ele sabendo que realmente seria necessário ter a redenção e ter o livramento dos pecados, Deus começou a preparar realmente a nação de Israel. E a nação de Israel, ela teve grandes promessas do Senhor, mas também teve um chamado de obediência. E por muito tempo ela realmente chegou a desobedecer e fugir dos propósitos que o Senhor tinha para eles, Mas Jesus Cristo, mesmo assim, Ele teve graça e misericórdia de cumprir a palavra que Ele tinha em Gênesis 3,15, que viria salvar, realmente mesmo muitos, como a própria palavra nos diz, que o povo de Israel queria reis para eles, e eles não queriam ser governados por Deus, mas mesmo assim Deus ele não falhou na sua promessa, E a própria palavra nos diz assim, em Filipenses 2:7, que nos diz, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, e tornando-se semelhante aos homens. Então nós podemos pensar assim, o Deus que ele faz parte da Trindade, Jesus Cristo, que faz parte de toda a glória que pertence realmente ao ser divino, ele se esvaziou. A própria palavra nos ensina, ele ensina que ele se tornou semelhante aos homens. E em João 1,14, a palavra nos diz, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito. Então aqui nós podemos ver que realmente nesse propósito que Jesus veio, ele veio para a primeira vinda, a primeira vinda à terra, para ele poder realmente se fazer carne e habitar entre nós. Deus preparou todo esse plano desde o começo, desde a queda do homem, desde realmente que o homem começou a se rebelar contra Deus, Deus já tinha esse plano. E essa foi a primeira vinda, E quando nós falamos sobre a primeira vinda, nós podemos ver que a primeira vinda do Senhor, ela foi um nascimento em um manjedouro em Belém. Ela foi um nascimento que Jesus não teve até que fugir, realmente para não ser morto pelas autoridades que governavam, pelo governo romano da época, por Herodes, que tentou matar Jesus. E Jesus também teve que realmente, muitas vezes assim,
seguir um propósito simples, né? Conforme nós podemos ver também, a palavra nos ensina que ele entrou em Jerusalém através de um menino e foi crucificado junto com ladrões. Então Cristo, que é aquele que governa o mundo, aquele que subsiste, aquele que tem toda a autoridade e poder, ele veio a esse mundo, ele esvaziou a sua glória para que ele fosse realmente o Cordeiro vivo que fosse apresentado diante de Deus. Ele chegou diante de Deus como um sacrifício vivo. Ele que tinha toda a autoridade, todo o poder, ele veio ser julgado, né, por pessoas que não entendiam o propósito que Deus tinha preparado para a vida dele. E mesmo assim ele foi obediente até a crucificação em cruz. E ele foi, nós podemos ver, como a palavra nos ensina, que ele foi crucificado por 2 ladrões. Então, ele sem pecado, ele sem realmente ter feito nada, ele levou toda a nossa culpa e todo o nosso pecado na cruz, né? Conforme nós podemos ver em Isaías 53:5, que nos diz: ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, conforme nós podemos entender, a primeira vinda do Senhor, ela teve um propósito, glorioso. Mesmo Cristo sofrendo e padecendo por tudo, né, realmente que ele não merecia padecer, ele padeceu por nós. Ele padeceu para que eu e você estivéssemos aqui hoje. Ele padeceu para que realmente uma nação, não só realmente a nação de Israel, mas eu criei uma nação espiritual, uma nação que nasceu em Cristo, que agora na verdade somos nós os redimidos, pudéssemos chegar diante de Cristo e realmente glorificar e exaltar o nome dele. Nós podemos entender que realmente a primeira vinda do Senhor, ela veio realmente com um propósito, e esse propósito se cumpriu. Nós podemos ver desde o Antigo Testamento, desde Gênesis 3,15, conforme nós lemos no começo, e através de vários outros profetas na Bíblia, que mencionavam sobre a palavra profética que Cristo viria, que mencionava que ele iria sofrer, conforme nós podemos ler até aqui em Isaías também, que ele ia sofrer por nossas iniquidades. E nós podemos ver que gloriosamente Cristo ele veio, a primeira vinda do Senhor se cumpriu. E realmente nós podemos ver que quão maravilhoso é quando nós podemos entender que a palavra de Deus, ela não mente, ela não volta atrás. Tudo que Deus promete, tudo que Deus fala, ele cumpre. E hoje nós estamos nesse momento que nós estamos preparando para a segunda vinda do Senhor. Nós entendemos que a primeira vinda do Senhor foi em sofrimento, a primeira vinda do Senhor teve um propósito, mas ele cumpriu a palavra. E agora nós estamos começando realmente a entender o propósito que o Senhor tem para a sua segunda vinda. Quando nós começamos a falar sobre o segundo propósito da segunda vinda, nós podemos já ler em Lucas 24:5, que nos fala assim: por que buscais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Diferente de todos os homens que morreram, diferente de pode ser uma pessoa importante que viveu nessa terra, todos morreram. Todos morreram e nenhum deles ressuscitou. Mas Cristo, ele morreu por nossos pecados, mas ele ressuscitou. Então nós temos uma esperança que vai muito além de uma religiosidade. Nós temos uma esperança que vai muito além realmente de palavras de conforto. Por quê? Porque é uma palavra viva, porque Cristo está vivo. Ele realmente ressuscitando e realmente vencendo a morte, nós também, como cristãos, também temos essa esperança que iremos vencer a morte. Quando paramos assim para pensar, então, na verdade, sobre a segunda vinda do Senhor, ele começa a trazer essa esperança da ressurreição. Nós hoje vivemos nesse mundo e, como consequência do pecado, esse mundo ainda é governado por Satanás, esse mundo ainda realmente não segue totalmente o propósito do Senhor. Mas quando nós começamos a pensar sobre a segunda vinda do Senhor, nós saberemos que será diferente. Deus irá criar um novo céu e uma nova terra. E como nós podemos ver em Atos 1:11, a palavra nos diz: e eles lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu vistes ir. Então essa é a esperança que nós começamos a ver a partir de Atos 1:11. Nós podemos ver que já começou aqui a partir de Atos 1:11 a promessa dessa segunda vinda. Então quando os discípulos ficaram olhando para cima e esperando, né, realmente se Jesus iria permanecer com eles ou não, ali um anjo já veio e disse, né, varões galileus, por que estáis olhando para cima?
esse Jesus que foi recebido no céu há de vir outra vez, e essa vez será gloriosa. Essa vez ele realmente virá para governar. A palavra nos diz que, 1 Tessalonicenses 4,16, nos diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Hoje, quando nós ministramos um louvor, conforme nós podemos ver aqui, é um louvor, né, de instrumento, de vozes. Isso já é grandioso demais. Isso já nós sentimos a presença do Senhor, nós sentimos uma alegria, nós sentimos a paz, nós sentimos a presença do Senhor. Mas eu imagino assim, quando o Senhor voltar com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, Ele está trazendo a glória que pertence ao céu, Ele está trazendo a glória que Ele foi revelado no começo, a glória que pertence a Deus. Ele está trazendo diante de nós, Ele está trazendo diante dessa terra. Será glorioso, nós não podemos nem imaginar. Se nós não podemos imaginar o universo presente, nós não podemos imaginar as coisas terrestres invisíveis que somente Deus pode ver. Imagina quando Deus começar a revelar a glória do Senhor que há de vir sobre nós. Então realmente será glorioso, nós poderemos ver realmente Deus descendo com grande alarido e com voz de arcanjo. E a palavra nos diz também, em Apocalipse 20:11, que não somente Deus ele irá trazer a glória realmente diante de todos, mas também Ele virá, né, e irá também trazer o julgamento. A palavra nos diz assim: e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. Então, hoje nós pensamos assim, se nós pensarmos em um julgamento, a própria justiça dessa terra ela é falha. A própria justiça dessa terra, ela tem interesses, né? Muitas vezes se uma pessoa ela paga um advogado, se ela paga realmente por algum interesse, muitas vezes ela acaba ganhando a causa da justiça, porque a justiça dessa terra é falha. Mas quando nós vemos o julgamento, que é o grande trono branco, que quem estava sentado sobre ele é Cristo, nós podemos ver que a justiça vai ser feita. E a Bíblia nos fala que a presença da terra e do céu fugiu diante da presença do Senhor. Então, se nós podemos imaginar assim, a terra já é grandioso demais no nosso pensamento, já é grandioso demais para nós. Se nós podemos pensar que o céu fugiu diante desse trono, o céu fugiu, então todos aqueles que pensam que hoje são alguém aqui nessa terra, todos aqueles que viveram, todos aqueles que morreram, todos eles hão de aparecer diante de Deus. Porque a palavra nos diz, os mortos, os grandes e pequenos, todos estavam diante do trono de Deus. E a palavra nos diz, e se abrirão os livros. Então, quando nós falamos da justiça de Deus, quando nós falamos do julgamento de Deus, nós falamos sobre um julgamento fiel, nós falamos sobre um julgamento que virá realmente da parte de Deus, e nós vemos que Cristo ele vai julgar, e Ele vai trazer julgamento sobre a terra. Então, como nós, como igreja, nós temos preparado para a vinda do Senhor? A palavra nos ensina que, por muitas vezes, foi profetizado no Antigo Testamento que Cristo viria. Muitas vezes foi profetizado, e mesmo a nação que foi escolhida por Deus, mesmo Israel, não estava preparado na hora que Cristo veio a primeira vez. Hoje, nós, como igreja, eu creio que nós temos também a mesma promessa. Cristo, ele tem a promessa que ele vai voltar. Tem essa promessa da segunda vida. A primeira vinda já se cumpriu, e nós estamos esperando a segunda vinda. Quando nós falamos sobre a segunda vinda, nós como igreja nós temos que estar preparados. A palavra nos diz que o preparo que a igreja tem que ter, ela se assemelha a uma noiva. Eu gostaria de comparar, de ler para os irmãos 2 Coríntios 11:2, que nos fala assim: porque estou zeloso de vós, com o zelo de Deus, porque tenho-vos preparado por vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, a Cristo. Então a igreja está sendo preparada como se fosse para uma noiva no casamento. Quando nós pensamos num casamento, quanto tempo que é gasto para a noiva se preparar, para colocar o vestido, para ela realmente se apresentar e se apresentar diante do noivo. É a mesma questão da igreja. Hoje é o tempo do preparo da igreja. Hoje é o tempo do preparo espiritual da igreja. Como nós, como igreja, vamos nos apresentar diante de Cristo. Cristo sim, Ele virá em glória. Cristo sim, Ele virá em poder. Cristo sim, Ele virá realmente para mostrar realmente toda a glória que pertence a Ele, toda a glória que pertence ao Pai.
Mas nós, como igreja, como nós estamos diante de Cristo? Será que nós temos vivido realmente uma vida fiel? Nós temos vivido como uma noiva que tem se realmente apressado e tem se preparado para apresentar diante da presença do Senhor? Ou será que nós temos muitas vezes vivido uma vida só de aparências? Uma vida muitas vezes que nós temos se afastado e muitas vezes negligenciado realmente o que Deus tem preparado para nós? Nós podemos ver que a purificação e a santificação, ela começa com confissão e perdão de pecados. A palavra nos diz que quando nós confessamos nossos pecados diante de Deus, Ele é fiel para nos perdoar. Então, a palavra também nos diz que o aperfeiçoamento da santidade, ele é dia após dia. Nós temos que buscar a santificação. Nós temos que pagar um preço para estar realmente na presença do Senhor. Aqueles que são de coração limpo, de vida irrepreensível, esses verão o Senhor. Quando nós falamos sobre a veste da noiva, a palavra nos fala sobre, em Apocalipse, que é um linho fino. O que representa esse linho fino? Ele representa a santidade diante do Senhor. Representa a justiça que Cristo está colocando em nossas vidas. E demonstra também o caráter que Cristo está transformando em nossos corações. Então, nós temos que cada dia mais e mais, como fala em Efésios 4:24, revestir o novo homem. Quando nós aceitamos Cristo, nós abandonamos a vida de pecado. Nós abandonamos todos os hábitos e todas as atitudes que nós tínhamos quando nós estávamos no mundo. Nós temos que realmente estarmos com veste branca. Só assim nós poderemos ver realmente a gloriosa vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, o que eu gostaria de comentar também aqui em Apocalipse, novamente a gente vai ler o mesmo versículo que a gente leu no começo, em Apocalipse do 22, do 13 ao 15. A palavra nos diz: e eis que cedo vem. Vou ler na verdade a partir do versículo 12 ao 15. E eis que cedo vem, e o meu galardão está comigo para dar cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida, e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas e idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Então a palavra nos diz que Cristo, ele pagou um preço, e pagou um preço na cruz. Cristo, ele pagou um preço de sangue por nós. Cristo, ele pagou um preço para que realmente a mentira, o pecado que domina esse mundo, pudesse ser liberto em nossas vidas quando nós aceitamos Jesus. Então a palavra nos diz assim: bem-aventurado aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Quando nós falamos da noiva, quando nós falamos das vestimentas, nós estamos falando das vestimentas que estão sendo lavadas para ser pura diante de Deus. Quando nós falamos que Ele é o Alfa e o Ômega, Ele desde o princípio Ele não mudou. Desde o princípio Ele continua nos amando, Ele continua tentando buscar a salvação e tentando a todos aqueles que escutam a palavra do Senhor realmente mudar a vida e trazer essa esperança que o mundo não tem. E quando nós falamos que Ele tem nos preparado o lugar, conforme nós podemos ver aqui no versículo 2: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar-te segundo a cada sua obra. Nós não fugiremos diante de Deus. Se nós formos desobedientes, se nós formos obedientes, um dia todos hão de compadecer. Então, como nós temos nos preparado para a segunda vinda do Senhor? Nós temos que estar com uma vida prudente, que realmente preparou realmente para a segunda vinda do Senhor. Então, que nós possamos realmente continuar pagando o preço. Hoje nós vemos que cada dia mais e mais o mundo ele tem se afastado, o mundo tem blasfemado, muitas vezes o mundo tem falado contra nós cristãos, contra a palavra do Senhor, que Jesus não vai voltar. Mas certamente, assim como Jesus veio na primeira vez, Ele virá na segunda vez. E aqueles que tiverem preparado estarão com Ele eternamente, para a honra e glória do Senhor. Amém? Eu glorifico e exalto o nome do Senhor e agradeço a oportunidade.